Existe uma pergunta que a maioria dos brasileiros nunca fez sobre o próprio nome. Não sobre o que ele significa, mas sobre o que ele escondia. Porque há sobrenomes que atravessaram o Atlântico carregando segredos. Sobrenomes que chegaram ao Brasil não como identidade, mas como disfarce. Outros que nasceram de uma árvore venenosa. Outros que vieram de uma correia de couro, de uma mina de ferro, de uma torre abandonada no norte de Portugal. 10 sobrenomes que ainda estão entre nós e que guardam enterrada em cada sílaba uma parte da história que o Brasil nunca contou direito. Se você assiste pelo televisor e gostou do que está vindo por aí, peça para alguém se inscrever no canal pelo celular. Essa inscrição ajuda demais o crescimento do Raízes do Brasil. E se puder compartilhar com alguém que também ama descobrir de onde viemos, isso vale mais do que qualquer like. Vamos começar com uma árvore que vive por milênios, que é completamente venenosa e que deu origem a um dos sobrenomes coloniais mais presentes no Brasil. Imagine uma floresta no norte de Portugal, em algum ponto dos séculos medievais. No meio das carvalhas e dos pinheiros, há uma árvore estranha, escura, com folhas persistentes de um verde intenso e frutos vermelhos que parecem rubis. É linda e é mortal. Os celtas a consideravam sagrada, associada à morte e à eternidade. Os romanos a plantavam em cemitérios. A igreja medieval a usava em seus rituais fúnebres. Essa árvore é o teixo, em latim, Tachus baccata, e ela deu nome a um dos sobrenomes coloniais mais documentados do Brasil, Teixeira. O sobrenome é toponímico, o que significa que ele não descreveu uma pessoa, mas um lugar. Teixeira indicava o local onde cresciam os teixos. Quem morava nesse lugar, ou vinha de lá, levava o nome consigo. Os primeiros registros documentados do sobrenome em Portugal remontam à Idade Média. E a família se espalhou por todo o território português muito antes de qualquer navio zarpar em direção ao Brasil. O que poucos imaginam é a natureza contraditória desse nome. Uma árvore associada à morte e à imortalidade ao mesmo tempo. O teixo pode viver mais de 2000 anos. Há exemplares vivos na Europa que já eram árvores adultas na época do nascimento de Cristo. E ao mesmo tempo, suas folhas, sua casca, suas sementes, quase tudo nele é tóxico o suficiente para matar um boi. Essa dualidade viajou para o Brasil colonial junto com as famílias Teixeira, que desembarcaram nas capitanias nos séculos XVI e XVII. Em Minas Gerais, onde o sobrenome se fixou com particular força, há registros genealógicos de famílias Teixeira em documentos paroquiais que datam do período do ciclo do ouro. Em São Paulo, em Pernambuco, no Rio de Janeiro, o nome se multiplicou por todos os caminhos que o Brasil colonial abriu. Há ruas chamadas Teixeira em cidades que nem sabem mais de onde o nome veio. Há famílias que carregam esse sobrenome há 12 gerações, sem saber que, lá atrás, na origem de tudo, havia uma floresta escura no norte de Portugal e uma árvore que os antigos acreditavam ser a porta entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Mas se o teixo tem a ver com eternidade, o próximo sobrenome tem a ver com o que há de mais audacioso na história humana. A tentativa de circunnavegar o mundo inteiro quando ninguém tinha certeza se isso era possível. Há uma torre que quase ninguém conhece. Fica em São Martinho de Passo Vedro, na região do Minho, no norte de Portugal. É pequena, de pedra escura, construída num tempo em que a Europa ainda não sabia que havia um Brasil. O senhor dessa torre, em documentos datados de 1312, chamava-se Afonso Rodrigues. E foi dessa torre, da Quinta de Magalhães, como o local era conhecido, que nasceu o sobrenome que o mundo inteiro aprendeu a pronunciar: Magalhães. A maioria das pessoas ouve esse nome e pensa imediatamente no navegador. E é correto. Fernão de Magalhães, nascido por volta de 1480, descendia dessa mesma linhagem do Minho. E entre 1519 e 1522, liderou a primeira expedição a circunnavegar o globo terrestre, morrendo nas Filipinas antes de ver o feito completo. Seu nome ficou gravado nos mapas do mundo. O Estreito de Magalhães, no extremo sul da América do Sul,
leva o sobrenome dessa família da Torre Minhoense até hoje. Mas o que poucos brasileiros sabem é o quanto esse sobrenome se enraizou nas terras que Fernão nunca pisou. O Brasil. Várias famílias Magalhães cruzaram o Atlântico em diferentes momentos da colonização. O sobrenome chegou a Minas Gerais, ao Rio de Janeiro, à Bahia, construindo linhagens que deixaram marcas profundas na história política e cultural do país. Benjamin Constante Botelho de Magalhães, o militar positivista que foi um dos líderes do golpe que derrubou a monarquia em 1889, carregava esse sobrenome. Gonçalves de Magalhães, o poeta que inaugurou o romantismo brasileiro em 1836, também. Uma família que começou numa torre do século XIV no Minho atravessou os séculos e chegou até a proclamação da República Brasileira. A origem do nome ainda guarda debate entre os estudiosos. Alguns defendem que Magalhães tem raízes celtas. A palavra Magal indicaria algo relacionado à grandiosidade. Outros apontam para o latim. O que é documentado e certo é o local. A Quinta de Magalhães, no Minho, e o primeiro portador do nome registrado em documentos medievais portugueses. Uma torre esquecida num vilarejo do norte de Portugal. De lá vieram os navegadores. De lá veio o nome que ainda ecoa no extremo sul do continente, onde o Oceano Atlântico encontra o Pacífico entre ventos, que Fernão de Magalhães foi o primeiro europeu a atravessar. Agora vamos falar de sangue que precisou se esconder. De uma família que veio ao Brasil não por escolha, mas por sobrevivência. E que carregou um sobrenome que, por séculos, funcionou como uma máscara. O ano é 1570. Um navio português cruzava o oceano em direção ao Brasil quando foi interceptado por corsários huguenotes franceses, protestantes em guerra religiosa com os católicos. A bordo estava um grupo de jesuítas liderado por um homem cujo sobrenome ainda hoje está espalhado por todo o Brasil: Inácio de Azevedo. Os corsários jogaram os religiosos ao mar. Azevedo foi beatificado em 1854 pelo Papa Pio IX. Mas a história desse sobrenome no Brasil não começa nem termina com os mártires jesuítas. Azevedo é um sobrenome de origem toponímica. Vem do latim azevo, a planta azevinho, arbustos espinhosos de folhas persistentes que marcavam propriedades rurais em Portugal. Quem vivia onde essas plantas cresciam em abundância levava o nome do lugar consigo. Os registros mais antigos do sobrenome em Portugal remontam ao século XII. Dom Pedro Mendes de Azevedo, cavaleiro do rei Sancho I de Portugal, aparece documentado como Senhor do Couto do Azevedo. Era uma família de origem nobre que, ao longo dos séculos seguintes, veria seus ramos se espalharem por todo o mundo português. No Brasil, o sobrenome Azevedo carrega uma camada a mais de história que raramente é contada. Pesquisadores da genealogia colonial registram que o nome foi frequentemente adotado por cristãos novos, judeus convertidos à força ao catolicismo após o decreto do rei D. Manuel Ramiro em 1497, em Portugal. Famílias que escondiam sua origem hebraica sob sobrenomes cristãos usavam Azevedo como escudo. Era um nome que soava português, que não levantava suspeitas, que permitia sobreviver à Inquisição, aquele tribunal da Igreja que, a partir de 1591, quando o inquisidor Heitor Furtado de Mendonça desembarcou na Bahia, começou a perseguir sistematicamente as famílias suspeitas de continuar praticando ritos judaicos em segredo. A família Azevedo fundou engenhos no Nordeste, migrou para Minas Gerais durante o ciclo do ouro, subiu pelo interior paulista e chegou ao Paraná, onde, no século XVIII, aparece nos registros de ocupação do Norte Pioneiro. Hoje, o sobrenome está presente em todos os estados brasileiros, carregando consigo essa história dupla: a do jesuíta que morreu no oceano e a das famílias que sobreviveram escondendo quem eram. Duas faces do mesmo nome, duas formas de resistir. E falando em resistência, o próximo sobrenome chegou ao Brasil vindo de um lugar onde a palavra Montanha Fria precisou se tornar portuguesa para sobreviver. O sobrenome Mendonça não nasceu em Portugal. Nasceu nas montanhas geladas do País Basco, numa região que hoje está na Espanha, entre Álava e Biscaia.
A etimologia é basca. Mende significa montanha e Ots significa frio. Montanha Fria. O nome de família surgiu com Dom Íñigo Lopes, senhor de Lódio e de Mendoza, localidade que deu origem ao sobrenome, em documentos datados de 1164. Com o tempo, o nome cruzou a fronteira para Portugal, perdeu o Zé castelhano e ganhou o C português. Mendonça, a montanha fria que aprendeu a falar português. No Brasil colonial, o sobrenome Mendonça aparece em contextos dos mais variados e dos mais reveladores. Em Pernambuco, há registros de Diogo Tomás de Ávila deixando descendência em 1672 com Maria de Mendonça e Sá. Em Goiás, o tenente José Bonifácio de Mendonça Gouveia casou em Pirinópolis em 1779 e deixou numerosa descendência. No Rio de Janeiro, a família de Matias de Mendonça, com registros de casamento datados de 1626, é apontada entre as mais antigas do período colonial fluminense. Há até um registro documentado de Manuel de Mendonça, africano forro, que em 1673, no Rio de Janeiro, deixou descendência com Lourença também liberta. O sobrenome cruzou fronteiras de raça, de religião, de origem. Mas há um detalhe que poucos conhecem e que está guardado nos arquivos da Inquisição Portuguesa na Torre do Tombo, em Lisboa. O sobrenome Mendonça consta também entre os nomes adotados por cristãos novos no Brasil do século XVIII. Em 1731, há registros de Antônio de Mendonça, português morador em Minas Gerais, sendo investigado pela Inquisição. O nome que começou nas montanhas geladas do País Basco terminou sendo usado como escudo por famílias que precisavam esconder sua fé. A história dos sobrenomes coloniais é, em muitos momentos, a história de quem teve que se reinventar para sobreviver. Mendonça é um desses nomes que guardam no interior de cada sílaba o peso de séculos de disfarce e de adaptação. E enquanto Mendonça se reinventava, outro sobrenome estava ocupando engenhos inteiros no Nordeste, construindo um império de açúcar sobre as terras de Pernambuco. Pense em carneiros, em rebanhos percorrendo campos medievais de pedra no noroeste da Península Ibérica, em pastores que herdaram seus nomes do lugar onde trabalhavam, ou do lugar de onde vinham. O sobrenome Carneiro tem origem geográfica, nascido no lugar de Carneiro, na região de Astorga, no antigo reino medieval de Leão. Há registros documentados de Pedro de Carneiro, senhor de terras de Valdez, vivendo no século XI, como um dos primeiros portadores desse nome em Portugal. A família migrou para o reino português, enraizou-se e atravessou o Atlântico nos primeiros séculos da colonização. O que ela encontrou no Brasil foi diferente de tudo. Na capitania de Pernambuco, entre os séculos 17 e 18, a família Carneiro não criava ovelhas, dominava engenhos. Pesquisas históricas documentam que os Carneiro tiveram posse de 5 engenhos na capitania pernambucana: São Sebastião da Várzea, Meio, Brum-Brum, Santa Luísa do Araripe e Espírito Santo. 5 engenhos. Eram o que os historiadores chamam de açucarocracia. A nobreza da terra, os principais da terra, os senhores que exerciam os cargos régios de Olinda e que defendiam seu status com a mesma ferocidade com que defendiam seus canaviais. João Carneiro da Cunha chegou a tentar criar um vínculo de morgado, um dispositivo jurídico que mantinha as propriedades indivisas dentro de uma mesma família através das gerações, para garantir que esses 5 engenhos permanecessem nas mãos dos Carneiro. O morgado não foi aprovado, mas a tentativa revela o quanto essa família entendia de poder. Em Minas Gerais, a família Carneiro também deixou rastros. Há registros de João Gonçalves Carneiro e Maria Angélia de Jesus, casados em 1779 e com extensa descendência na região de Mariana, a antiga Vila do Carmo. O sobrenome que começou numa pastagem de Leão construiu parte do Brasil que ainda comemos. O açúcar do Nordeste passou pelas mãos dos Carneiro. Mas há um sobrenome que não construiu apenas engenhos ou fazendas. Construiu cidades inteiras. E vem de um lugar que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Um antigo distrito judicial celta no norte de Portugal, que hoje não existe mais como nome próprio.
Nóbrega. Quando a maioria dos brasileiros ouve esse nome, pensa em Carlos Alberto de Nóbrega, o apresentador do programa A Praça é Nossa. Mas a história desse sobrenome começa muito antes da televisão e muito antes do Brasil. Segundo pesquisadores da onomástica, a ciência dos nomes próprios, o sobrenome Nóbrega é de origem celta. Deriva do topônimo Anlubriga, que aparece em documentos medievais portugueses entre os séculos XI e XIII. Era o nome de um antigo distrito judicial na Terra da Nóbrega, uma região do norte de Portugal que deixou de existir como entidade administrativa, mas cujo nome sobreviveu como sobrenome por mais de 800 anos. E foi esse nome que chegou ao Brasil em 1549, na pessoa de Manuel da Nóbrega. Não o apresentador, mas o jesuíta. Nascido em 18 de outubro de 1517, em Sanfins do Douro, no Alijó, Portugal, Manuel da Nóbrega desembarcou na Bahia na mesma frota que trouxe Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil. Ele tinha 31 anos, liderava 6 jesuítas, e a lista de cidades cuja fundação está associada à sua presença inclui Salvador, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Manuel da Nóbrega estabeleceu uma escola em 1553 no Planalto Paulistano, no local que se tornaria a cidade de São Paulo. E o fez em condições que a maioria dos brasileiros hoje sequer consegue imaginar. Sem estradas, sem suprimentos confiáveis, em meio a tensões constantes entre colonos, indígenas e a coroa portuguesa. Manuel da Nóbrega morreu em 18 de outubro de 1570. Exatamente 53 anos depois de ter nascido, numa coincidência que os jesuítas da época consideravam um sinal divino, no Rio de Janeiro, cidade que ajudou a fundar. Deixou cartas que são documentos históricos de primeira ordem, descrevendo a vida cotidiana da América Portuguesa, com um nível de detalhe que os arquivos oficiais nunca tiveram. Um sobrenome de origem celta, de um distrito medieval que desapareceu do mapa, atravessou o oceano e ajudou a colocar São Paulo, Rio de Janeiro e Recife onde elas estão hoje. E enquanto Nóbrega fundava cidades no norte e no centro do Brasil, outra família desembarcava no sul e fincava raízes que durariam até o primeiro prefeito de São Paulo. Em 1531, um navio da frota de Martim Afonso de Souza chegou à capitania de São Vicente. Entre os colonizadores estava João do Prado, natural de Olivença, na província do Alentejo, em Portugal. Ele seria, mais tarde, juiz ordinário de São Paulo nos anos de 1588 e 1592. Era o início de uma das famílias coloniais mais documentadas do Brasil, os Prado de São Paulo. O sobrenome é de origem latina, do termo pratum, que significa campo aberto, campina, pasto. Quem vivia em terrenos planos e abertos, ou vinha de lugares com essa característica geográfica, carregava o nome como endereço. Os Prado estão presentes na fundação de São Paulo do Piratininga. Domingos Rodrigues do Prado e Domingos do Prado de Oliveira aparecem nos registros históricos como bandeirantes e sertanistas que avançaram pelo interior em direção ao que seria Minas Gerais. Não eram homens pacíficos. Os bandeirantes raramente eram. Mas foram eles que abriram os caminhos pelos quais, décadas depois, viriam as tropas e os colonos que fundariam vilas no interior do Brasil. O sobrenome Prado voltou a entrar na história de São Paulo com força no século XIX. No final do século XVIII, chega ao Brasil o sargento-mor português Antônio da Silva do Prado. De sua linhagem, descende Antônio da Silva Prado, nascido em 1840, morto em 1929, que se tornaria o primeiro prefeito de São Paulo e governaria a cidade por 4 mandatos consecutivos, de 1889 a 1911. Foi durante a gestão dos Prado que São Paulo se transformou de cidade provinciana em metrópole industrial. O sobrenome que chegou ao Brasil num navio de 1531 presidiu a maior transformação urbana da história brasileira. Um campo aberto do Alentejo que se tornou a maior cidade da América do Sul. Mas se os Prado vieram do Alentejo, o próximo sobrenome veio de um lugar onde o ferro era rei e chegou ao Brasil para encontrar outro metal ainda mais poderoso. Há sobrenomes que nasceram de uma profissão,
E há profissões tão essenciais, tão fundamentais para a sobrevivência humana, que as palavras que as descrevem se tornaram os sobrenomes mais comuns do mundo. Em inglês, Smith. Em alemão, Schmidt. Em português, Ferreira. O sobrenome vem do latim ferraria, a oficina onde o ferro era trabalhado, a mina onde era extraído, o lugar onde a metalurgia acontecia. Quem vivia ali ou trabalhava com ferro levava o nome como assinatura. Os registros mais antigos do sobrenome em Portugal remontam ao século XI. Dom Álvaro Rodrigues Ferreira aparece em documentos medievais por volta do ano 1170, no Reino de Leão. A família cruzou fronteiras, enraizou-se em Portugal e com a colonização começou a cruzar o oceano em direção ao Brasil. Os primeiros Ferreira chegaram ao Nordeste brasileiro nas capitanias coloniais, Pernambuco, Bahia, Ceará, e foram se espalhando pelo interior conforme a colônia crescia. Mas foi no ciclo do ouro, no século XVIII, que o sobrenome Ferreira encontrou seu destino mais simbólico. Minas Gerais, a capitania onde o ferro da terra e o ouro definiram o Brasil que conhecemos. A Sesmaria Ferreira Lima, no município de Várzea Alegre, no Ceará, é um exemplo documentado de como essas famílias construíram o interior brasileiro. Registros históricos de documentos da capitania do Ceará mostram a família Ferreira Lima estabelecida na região desde o século XVII, criando gado, cultivando algodão, batizando filhos em capelas que ainda existem. No estado do Amapá, onde o sobrenome tem hoje uma das maiores concentrações proporcionais do Brasil, perto de 4,5% da população, os Ferreira chegaram pelo caminho da Amazônia, pelo norte, percorrendo os rios que a maioria dos brasileiros do sul nunca vai ver. Um sobrenome que começou numa ferraria medieval do Reino de Leão e terminou espalhado de Amapá a Minas Gerais, de Pernambuco ao Paraná. O ferro no nome, o Brasil inteiro no rastro. E se o Ferreira veio de uma ferraria, o próximo sobrenome veio de uma terra, de uma localidade no noroeste ibérico que deu nome a uma família que construiu fazendas de café, sentenças de juiz e versos de poesia, e cujo membro mais famoso escreveu palavras que todo brasileiro conhece sem saber de onde vieram. Andrade é um sobrenome toponímico. Vem do nome de uma localidade, provavelmente Andrada, na região da Galiza, no noroeste da Espanha, numa área de forte tradição celta, e onde o sobrenome ainda é muito comum na forma galega. As primeiras famílias Andrade cruzaram a fronteira para Portugal e, com a colonização, chegaram ao Brasil em diferentes momentos. Os registros mais antigos no território brasileiro situam os Andrade no Nordeste. Em Pernambuco, há registros de uma família originária da Ilha da Madeira, pertencente ao grupo Freire de Andrade, com descendentes que se espalharam pela Bahia e por Alagoas. Em Minas Gerais, o sobrenome Andrade encontrou um terreno fértil durante o período colonial. A família Andrade Botelho, documentada em registros genealógicos de Minas Gerais, era proprietária de fazendas de café na região. O capitão Tomé Inácio Botelho casou em 1798 com Emerenciana Constança de Andrade, filha do licenciado Jerônimo de Andrade Brito, e de sua descendência viria o doutor Francisco de Andrade Botelho, senador federal por Minas Gerais e um dos fundadores da Casa Bancária Ribeiro Junqueira, Irmão e Botelho, em São Paulo, no final do século XIX. Os Andrade de Minas foram fazendeiros, juízes, senadores, banqueiros. Mas o Andrade mais conhecido de todos não veio de fazenda nem de banco. Veio de Itabira, Minas Gerais. Carlos Drummond de Andrade, poeta, cronista, a voz que disse: "No meio do caminho tinha uma pedra", e que nunca mais saiu do coração dos brasileiros. Nasceu em 1902 naquela cidade mineira onde o ferro está na terra e a poesia estava no ar. O sobrenome galego que chegou ao Nordeste colonial e migrou para o interior de Minas terminou produzindo a literatura mais lida do Brasil. Uma pedra no meio do caminho que veio de uma localidade da Galiza, que nem tem mais certeza do próprio nome. E agora chegamos ao 10º sobrenome, o último desta viagem. E ele é, talvez, o que mais percorreu o Brasil, de ponta a ponta, de engenho à aldeia amazônica, de ferraria à capitania do extremo norte.
Há uma tira de couro. Não é metáfora. É literalmente de uma correia, de um pedaço de couro trabalhado e cortado, que vem o sobrenome Correia. Na Idade Média portuguesa e galega, o correeiro era o artesão que trabalhava o couro, que fabricava cintos, arreios, sandálias, os equipamentos de couro que todo exército, toda fazenda, toda família precisava. A alcunha Correia se fixou como sobrenome de família e foi passada de geração em geração. Os genealogistas documentam a origem do sobrenome em Paio Ramiro, cavaleiro que cruzou de Espanha para Portugal com o conde Dom Henrique em 1089. Dom Paio Correia, mestre da Ordem de Santiago, é apontado como o primeiro a usar o sobrenome na forma que conhecemos. E de sua linhagem na região do Porto, os Correia se espalharam por todo Portugal. No Brasil, o sobrenome Correia teve uma abrangência geográfica que poucos sobrenomes coloniais podem igualar. Os pesquisadores documentam famílias Correia atuando como militares e administradores coloniais em São Vicente, em Minas Gerais, no Nordeste, Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Itamaracá e no extremo norte, nas cidades da antiga província do Maranhão e Grão-Pará, em Bragança, em Santarém, em Aveiro, em Óbidos e em Itaituba, cidades amazônicas ribeirinhas. Os Correias são considerados famílias fundadoras. No Rio de Janeiro, o genealogista Hein Gantz registrou mais de 125 famílias com esse sobrenome nos séculos XVI e XVII, que deixaram descendência documentada. Em São Paulo, há registros de Geraldo Correia, natural de Braga, que já residia na capitania em 1595. Em Pernambuco, durante o período da ocupação holandesa, entre 1630 e 1654, o sobrenome Correia aparece também entre famílias judias sefarditas que se estabeleceram no Recife holandês, Jacob Gabay. Correia está documentado nos anos de 1641, 1645 e 1648, como signatário dos Estatutos da Congregação Tzur Israel, no Recife. E há registros, no Rio de Janeiro, de Manuel de Mendonça, mas também de Manuel de Correia Africano Liberto, deixando descendência no século XVII. O sobrenome cruzou fronteiras de raça, de religião, de continente. O couro do correeiro medieval galego terminou tecendo a história de Pernambuco holandês, da Amazônia colonial e do sertão brasileiro. Hoje, as maiores concentrações do sobrenome Correia no Brasil estão em Pernambuco, no Ceará, na Bahia, em Minas Gerais, em São Paulo, no Maranhão e no Pará, que é, em si, um mapa quase completo do Brasil colonial, do Nordeste ao Norte, do Sudeste ao interior, uma correia de couro que costurou o país. 10 sobrenomes. 10 histórias que a maioria dos brasileiros não conhece, mas que estão ali, no CPF de milhões de pessoas, no nome das ruas de centenas de cidades, nas certidões de batismo guardadas em dioceses que o tempo quase esqueceu. Um teixo venenoso do norte de Portugal. Uma torre do século XIV no Minho. Uma planta espinhosa que virou escudo para quem precisava se esconder. Uma montanha basca que aprendeu a falar português. Uma pastagem medieval de Leão que se tornou engenho de açúcar. Um distrito celta que fundou São Paulo. Um campo aberto do Alentejo que governou a maior cidade do Hemisfério Sul. Uma ferraria medieval que viajou do Reino de Leão até o Amapá. Uma localidade galega que produziu o maior poeta do Brasil. Uma correia de couro que costurou o país de Pernambuco até a Amazônia. Esses são os sobrenomes que ainda guardam as raízes do Brasil colonial. E há muito mais por descobrir. No próximo episódio, vamos continuar essa viagem, porque o Brasil tem camadas e camadas de história escondida que a maioria dos livros nunca abriu. Compartilhe esse vídeo com alguém que carrega um desses sobrenomes. Talvez você conheça um Teixeira, um Andrade, um Correia, alguém que nunca imaginou que o próprio nome fosse o começo de uma história assim.